Pelo convite. Bom dia a todas, bom dia a todos que estão nos assistindo. Queria agradecer imensamente a oportunidade de participar aqui, representando a Conexis. A Conexis representa as operadoras de telecomunicações do Brasil. Então, nós temos 6 associadas, que é a Oi, TIM, Vivo, Claro, Sercontel e Algar, são as operadoras associadas à Conexis, que já existe há um bom tempo, né? Mais de 10 anos já que está aí atuando, defendendo os interesses do setor de telecomunicações. Bom, aqui eu preparei, Miriam, uma rápida apresentação que eu acho que é bem ilustrativo, dado o nosso público, né, de pessoal mais ligado, né, pessoas mais ligadas à prefeitura. Eu vou aqui compartilhar, que fica mais clara a minha exposição. Conseguem ver? Está dando para ver sim, pode ir, pode tocar. Tá joia. Bom, o desafio aqui, Miriam, é conversar com os nossos participantes aqui dessa live, dessa palestra, a importância do 5G e como que as cidades podem contribuir para a perfeita, ou pelo menos a plena instalação do 5G nas cidades, né? E os benefícios que, uma vez instalado, ele pode trazer à população dos dos mais de 5 mil municípios do país, né? Então, a gente vai focar primeiro nos benefícios do 5G. O que é o 5G, afinal de contas? Muita gente tem dúvida, né? Vou precisar trocar de celular, tem que trocar de chip, enfim. Existe uma série de dúvidas, né? E da mesma forma, a gente vai focar em dois pontos importantes, que sem eles a gente não vai conseguir, nós não vamos conseguir avançar com o 5G de maneira plena, para que os munícipes possam usufruir de maneira perfeita e plena do 5G, né, conforme estabelecido no edital da Anatel. Então, vou focar depois na lei de antenas e sobre compartilhamento de postes. É um assunto bem importante para termos, de fato, uma cidade inteligente, como já há casos no mundo afora. Bom, o que é, afinal de contas, o 5G? Né? O 5G ele surge, né? Na verdade, já surgiu. A primeira operação comercial foi em 2019, mas no Brasil foi feito o leilão no ano passado, em novembro de 2021, e nós temos aí a prerrogativa de ligar o 5G nas capitais até setembro deste ano. Então, era até julho, mas por questões físicas, né, por falta de equipamentos para limpar a faixa, né, do 5G em relação às parabólicas, o GAISP orientou, né, que passasse para setembro, e o Conselho da Anatel acatou essa sugestão do GAISP. Então, nós temos que ligar o 5G nas capitais até setembro. Esperamos ligar antes, obviamente, né? Mas nosso prazo estabelecido no edital é até setembro. O que ele é, afinal de contas, o 5G? Né? Olhando aqui a nossa evolução da telefonia móvel, partindo do 2G, né, que já é uma evolução que nós temos lembrança, né, de quando surgiu a telefonia móvel. O 2G ele permitiu fazer voz e SMS. Então, nós tínhamos lá nossos aparelhos, né, que fazia essas duas formas de comunicação. A evolução do 3G, houve uma ampliação dessas aplicações, porque, além de voz e SMS, também fazia dava para enviar e-mails e acessar a internet. O 4G, ele agrega mais algumas aplicações que aí sim explodiu de maneira que nós conhecemos hoje, com a possibilidade de compartilhar vídeos, participar de games, né, online, redes sociais e internet das coisas em algumas aplicações. O que viabilizou o 4G da maneira que nós conhecemos hoje foram as aplicações que surgiram sobre o 4G a partir do momento em que começamos a fazer investimento na infraestrutura para oferecer o 4G à sociedade. O 4G surgiu há mais ou menos 10 anos atrás, né? E a partir daí veio uma série de aplicações que nós conhecemos hoje, né? Então, aplicativo de transporte, aplicativo de música, aplicativo de vídeos, de filmes, tudo isso foi possível
pelo 4G e uma coisa alimenta a outra. A demanda alimenta a oferta, nós fazemos mais investimentos e geram mais demandas, surgem mais demandas e por aí vai. É uma interação dinâmica. O 5G ele é uma explosão de tudo isso que aconteceu anteriormente. Além disso, tudo que eu falei, que vai ser possível fazer com 2G, o 3G e o 4G, dadas as características do 5G, será possível ter uma integração dinâmica de diversas aplicações que irão surgir. Algumas já existem, mas outras irão surgir daqui para frente. A gente está falando de casa inteligente, saúde monitorada, né, o carro conectado, então, o famoso carro autônomo, né, que ainda temos vários desafios aqui no Brasil para avançar, para termos, de fato, um carro autônomo, smart grid, né, a energia funcionando de maneira inteligente, né, para controlar tantos os eletrodomésticos, por exemplo, que temos em casa, como também relógios inteligentes que faz toda a medição e qualidade da distribuição de energia de maneira remota, né? Logística inteligente, indústria 4.0, estamos falando de uma possibilidade de não haver intervenção humana na planta industrial. Já existem casos, por exemplo, no Japão e também na Alemanha. Realidade virtual, vídeo de alta definição, que é importante para cirurgias remotas, e por aí vai. Tá? E, claro, né, é o tema do seu evento, né, que eu julgo ser muito importante, Miriam. Você acertou na mosca em fazer esse evento para as autoridades municipais e servidores públicos de municípios, né, porque, de fato, existe uma distância e você conseguiu aí aproximar com a sua proposta a nossa comunicação para esse público, né? Então, também é possível ter, com 5G, cidades inteligentes, né? No qual eu vou mostrar dois casos aqui, um na China e um na Inglaterra, no qual mostra justamente a importância do 5G para ter monitoramento inteligente das cidades. O que faz ter essa explosão de aplicações? São três características importantes, né? Que é a baixa latência, é o tempo de resposta, o tempo que envia um dado e esse mesmo dado é recepcionado do outro lado. Esse tempo, no 5G, ele tende a ser 1 milésimo de segundo. Tá? É 10 vezes menor do que o 4G. Né? A velocidade tende a aumentar, né? Porque a gente está falando de baixa latência com uma largura de banda muito maior do que o 4G. Né? A largura de banda ela é maior e, portanto, teremos mais velocidade. Estamos falando de um aumento aproximadamente, em média, de 10 vezes mais rápido do que o 4G. Né? Uma banda mais larga. Imagine uma avenida na cidade, né, de vocês, no qual ela tem uma largura, imagine multiplicar isso por 10 vezes. É mais ou menos isso que vai acontecer com o 5G. Né? Os carros vão fluir mais rápido na avenida e aqui os dados vão fluir mais rápido em quantidade maior, com uma latência quase que zero. Né? Isso que faz o 5G ser tão mágico, assim como nós fala normalmente nas suas aplicações. Bom, colocado o que é o 5G, aqui tem as aplicações que eu falei já anteriormente, né? Não vou ficar aqui repetindo, mas energia inteligente, inteligência artificial, saúde monitorada, né? A tendência, Miriam, é que todos aqueles exemplos que nós fazemos, por exemplo, check-up anual cardíaco, seja feito aqui no pulso, né? Simplesmente com um relógio. É uma mudança de tecnologia no qual tem impacto direto na nossa saúde com um monitoramento remoto cotidiano. Então, vai ser possível, né? Algumas empresas estão investindo nesse tipo de relógio, hoje já tem os relógios inteligentes, né, como são chamados, mas a tendência é que alguns desses exames sejam realizados cotidianamente no nosso pulso através de relógios inteligentes. Né? O agro conectado, que é super importante, e por aí vai. Tá? O que é importante dizer aqui? O 5G não é só mais o celular, acho que isso que é importante enfatizar. Né? O celular ele é um tipo de equipamento que vai usar o 5G. Claro que é o mais importante para o que nós estamos acostumados. Né? Tem que trocar o aparelho que seja compatível com a tecnologia 5G. Né? Os preços estão caindo, é natural que seja assim, né, do equipamento, porque quando surge uma nova tecnologia, o preço ele é um pouco mais alto, depois vai caindo à medida que ganha escala
e a produção vai aumentando ao longo do tempo. Tá? Só que o celular ele é só uma aplicação. Né? Existem várias aplicações, né, chamada internet das coisas, no qual vários equipamentos que nós usamos de maneira cotidiana terão um chip conectado à rede 5G. Né? Então, são máquinas agrícolas conectadas, drones conectados, carros conectados, equipamentos eletrodomésticos residenciais conectados, né? Óculos de realidade virtual e realidade aumentada conectado, tablets conectados, tudo conectado. Tá? A ideia é essa. Tá? O 5G, o mundo mágico do 5G é isso. Tá? Bom, para as cidades, o que é importante ter em mente com a aplicação do 5G? O ganho de qualidade de vida da população das cidades será enorme. Estamos falando de monitoramento de tráfego, otimização de transporte público, segurança pública, smart grid, estacionamentos inteligentes, monitoramento de saúde, edifícios inteligentes, monitoramento da poluição, monitoramento de rede de água e esgoto, gerenciamento de resíduos, uma série de aplicações, né, no qual as três características que eu falei anteriormente do 5G permite que essa tecnologia seja mágica, né, tenha essa mudança repentina, melhor dizendo, essa mudança ao longo do tempo, né, repentina, modo de dizer, mas ao longo do tempo, à medida que for sendo instalado o 5G. Lembrando que nós temos até 2030 para colocar o 5G no país todo. Então, vai ser de maneira... ela vai acontecer ao longo do tempo para que, de fato, a tecnologia chegue para toda a população brasileira. Né? Então, dizer assim, os grandes desafios que hoje existem nas cidades, o 5G pode ser um aliado importante para resolver esses gargalos. Né? E aqui nós temos dois exemplos importantes, um da China e um da Arábia Saudita, na Inglaterra. Então, na China, né, há uma cidade que já está implantando Smart Grid, no qual existem 40 mil postes inteligentes instalados, 45% de melhoria da manutenção e eficiência desses equipamentos, né, com 25% de aumento dos índices de iluminação e redução do consumo anual de eletricidade. Então, tem uma eficiência energética com a aplicação da rede 5G. Né? Na Arábia Saudita, por exemplo, tem um caso interessante de estacionamentos inteligentes. Né? Eu não tenho mais carro, Miriam, eu já me livrei desse desejo de ter um carro. Né? Eu uso só motorista de aplicativo. Né? Mas nós sabemos que o estacionamento é um grande problema dos motoristas, né? Uma vez que as vagas de estacionamento estão se escasseando. Né? E ao ficar procurando uma vaga de estacionamento, você está usando de maneira ineficiente o seu veículo, poluindo o ar. Né? E nesse caso da Arábia Saudita, né, onde foi aplicado esse caso de estacionamentos inteligentes, houve uma redução do tempo para estacionar, redução da poluição dos grandes centros urbanos e aumento da arrecadação, porque ficou muito mais eficiente. Né? O transporte público, né? O transporte, melhor dizendo, na cidade. Tá? Então, são dois casos práticos que já existem nessas cidades que estão tendo efeitos muito positivos por meio da rede 5G. Tá? Bom, o que precisa para termos esse mundo mágico do 5G? Né? Até agora foi o mundo mágico do 5G. Nós estamos empenhados, as operadoras, de oferecer à nossa população, aos nossos clientes. Porém, as cidades podem ajudar que isso fique melhor. Nós temos menos obstáculos para levar o serviço à população. Né? Primeiro, para ter uma infraestrutura robusta de conectividade instalada, nós temos que ter um processo de licenciamento ágil. O que isso significa? Tá? Significa termos legislações que possibilitem e garantam os investimentos. Né? Talvez quem está aqui nos assistindo não possa não ter, né, a noção da importância dessa legislação para o 5G. Né?
Cada município tem uma lei de antenas. Então, cada município, né, pela Constituição, é responsável pela ocupação e uso do solo. Portanto, cada município tem uma lei no qual vai regulamentar a instalação de infraestrutura de telecomunicações. Entende-se antenas. Por que é importante as antenas? Porque sem antena não tem sinal celular. É tão simples quanto isso. Tá? E o 5G ele vai precisar aproximadamente, né, de 5 a 10 vezes mais antenas do que o 4G, dependendo da região, do local, se tem muito edifício, qual o volume de aglomeração de pessoas que há num determinado horário do dia, deslocamento, né, se a altura, né, se existem rochas ou não, enfim. Toda antena ela é indicada por modelos científicos de engenharia e topografia de rede. Não é uma coisa aleatória, né? Existe todo um método científico para definir onde uma antena vai ser instalada de cada operadora e também como poderá ser compartilhada. Tá? Então, ter uma legislação adequada, e, ao mesmo tempo, ter um licenciamento ágil, garante que os investimentos fluam para as cidades, permitindo ter uma expansão das redes, de tal maneira que aqueles benefícios que eu mostrei anteriormente possam chegar, de fato, a toda a população. Bom, existe uma lei federal, né, no qual já regulamenta a exposição humana a campos eletromagnéticos. O que eu estou querendo dizer com isso? Por que eu estou chamando atenção para essa lei? Que existem ainda muitas leis municipais legislando sobre algo que não é competência do município. Né? Essa questão de exposição humana é uma competência federal. Né? E muitas leis ainda, né, proíbem a instalação de infraestrutura perto de escolas e hospitais, sendo que já existem casos, já existem artigos científicos publicados pelo mundo todo, já explicando que, de fato, uma antena celular não gera malefício à saúde humana. Tá? A radiação emitida por uma antena celular é equivalente a uma xícara de café que está aqui do meu lado. Exatamente isso. Né? Então, não existe uma comprovação científica de que justifique ainda a existência dessas leis, no qual proíbe colocar antenas perto de escolas e hospitais. Né? Tanto é que vou ter aqui um símbolo da OMC, no prédio da OMC mesmo, ali em Genebra, tem, né, antenas de celular instaladas, o que significa que, né, não existe, de fato, nenhum malefício à saúde. Existe a lei federal, né, de 2015, que é a Lei Geral de Antenas, no qual estabelece princípios, né, gerais para determinadas aplicações, instalações de infraestrutura, e de outro define como se dá compartilhamento e por aí vai. Né? Essa lei ela foi aprovada em 2015, regulamentada em 2020, né? No qual os municípios deveriam se adequar à lei federal. Tá? E aí existem as 5.570 leis municipais, né? No qual apenas 2% se adequaram à Lei Geral de Antenas. O que mostra o grande desafio que há pela frente, né, para nós, o setor, colocar o 5G e permitir que promova todos aqueles benefícios para a sociedade. Né? Então, essa que é, vamos dizer assim, a árvore legislativa no que diz respeito a antenas. Tem a Lei de Exposição Humana, a Lei Geral de Antenas e as leis municipais, que devem estar adequadas a essas duas leis federais, mas apenas 2% até o momento fizeram esse movimento de adequar suas leis. Bom, vamos olhar, né, pela janela daqui a pouco, né, setembro. Como é que está a situação no Brasil no que diz respeito às capitais? Né? Por que capitais? Porque serão as primeiras a receber as antenas de 5G, conforme está previsto no edital da Anatel. Hoje nós temos apenas 12 capitais com as leis adequadas à Lei Geral de Antenas. Observe que nós estamos falando de 12 capitais no universo de 27.
portanto, há muito ainda a andar, né? Temos que percorrer muito ainda. Estamos fazendo um trabalho muito perto das prefeituras, das câmaras municipais, alertando da importância de ter essa lei, essa nova lei de antenas em cada município aprovada o mais rápido possível, tá? A Anatel está também fazendo trabalho, o Ministério das Comunicações, o Ministério da Economia, para conscientizar as autoridades municipais da importância dessa lei, né? Um detalhe, Miriam, ter a lei municipal adequada à Lei Geral de Antenas é o mínimo que o município pode fazer, que a cidade pode fazer para o 5G. Tá? Porque mesmo que tenha uma lei favorável, significa que é fácil instalar uma antena celular, né? Então, vou dar um exemplo de São Paulo, que tem uma lei ótima, que foi aprovada no ano passado, depois de 10 anos, a Miriam acompanhou ao longo dessa jornada. Foi regulamentada esse ano, mas a gente não consegue botar uma antena em Vargem Grande, né? Por quê? Porque exige como é área de manancial, tem que ter uma autorização do órgão ambiental ligado ao Estado. E o órgão do Estado pede um documento que comprove que a localidade ela é regularizada, mas aquela região não existe, né? O município já não mais cobra essa certidão de regularidade. Bom, eu não consigo entrar na prefeitura, no Estado, para pedir licença ambiental, porque eu não tenho o certificado de regularidade. Então, não consigo nem protocolar no órgão do Estado. E sem esse protocolo no órgão do Estado, eu não consigo protocolar na prefeitura. Então, veja que ter a lei ela é o mínimo que a cidade pode fazer para a sua população ter o 5G. Tem muito trabalho pela frente ainda. Estamos conversando com as 12 capitais que já têm a lei favorável para melhorar tanto a regularização como também o processo de liberação da licença, para que fique ágil, né? Então, imagina o resto, né? Como é que está. Bem, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, né, observem que uma antena de 5G ela pode ser colocada na fachada de um prédio, né? Eu acho que esse aqui é o melhor exemplo, tá? Isso aqui é uma antena de 5G. Observe que ela é pequena, né? Não é mais como aquelas antenas antigas, né, quando surgia a telefonia celular, no qual ocupavam um espaço grande, né? Tinha uma dimensão maior, muito maior do que essa que a gente está vendo aqui nessa lâmina, cujo impacto visual é nulo, né? Ele tem menos impacto visual do que um split de ar-condicionado, né? Aquele equipamento do ar-condicionado que fica do lado de fora, né? Estamos falando de uma estrutura que tem um impacto visual mínimo, né? Zero impacto ambiental, zero malefício à saúde. Então, é uma coisa simples de se fazer. O que eu peço aqui é que a gente faça um diálogo com as prefeituras, né, para que, de fato, possamos avançar nessa legislação municipal, né? Aqui nós temos o cronograma do 5G, né? Eu acho que já, dado o estourar aqui do tempo, vou passar, mas vai ficar disponível a apresentação. Um outro ponto importante, né, ainda ligado às antenas, chama-se o silêncio positivo, no qual nos permite dar uma agilidade. Está tramitando no Congresso Nacional o projeto 8518, de 2017, no qual permite às operadoras ter mais agilidade para instalar a infraestrutura e levar o benefício para toda a população dos municípios brasileiros. Em relação a postes, é uma situação que ela existe de fato nas cidades, e até mesmo nos lugares mais afastados, né, dos grandes centros. A gente observa essa situação que está aqui nessa foto, né? Uma ocupação irregular desse ativo, né, chamado poste, no qual poderá ser um gargalo para o 5G, né? Nós entendemos que deve haver uma responsabilização compartilhada para arrumar esse poste, lembrando que nós estamos dispostos a arrumar o nosso cabo, nós não podemos arrumar o cabo de terceiros, cabos de empresas clandestinas, cabos de empresas irregulares. Nós estamos dispostos a arrumar o nosso cabo. Nem podemos ser responsáveis também pela falta de gestão da ocupação desse ativo. Então, entendemos que deve haver uma responsabilização compartilhada entre as partes, né?
E a precificação ela tem que ser a precificação justa, que não onere o consumidor de telecomunicações, né? Não é possível que um consumidor que tem o seu celular, que quer ter sua banda larga, seja penalizado por um preço acima do que deveria ser para subsidiar a energia, né? E também entendemos que é importante que a Anatel, né, possa, de fato, exercer seu papel de regulamentar o preço do cabo, né, do ponto de fixação para colocar os cabos nos postes. Bom, eu acho que, de maneira geral, é isso, né? O 5G, né, e a tecnologia da informação e comunicação trazem muito benefício para a sociedade: transporte, energia, construção, saúde, varejo, finanças, educação, agricultura, indústria, Estado e governos. E o benefício vai ser sentido para cada cidadão, desde que tenhamos condições favoráveis para fazer o investimento. De nossa parte, pode ter certeza que vamos fazer investimento no que tiver ao nosso alcance. Obrigado, Miriam.